Moçambique, Maputo, de que houve uma revolução popular do povo, porque o governo ia aumentar o combustível. O combustível é subsidiado pelo governo. E com o aumento do combustível ia subir o pão, as passagens, e houve uma rebelião, literalmente. Estavam incendiando os carros na rua, e era uma rebelião assim, geral, no país inteiro. E nós recebemos um telefonema dizendo que a gente não saísse de casa, principalmente os estrangeiros, porque estava perigoso. Eu podia ouvir os tiros na rua, tiros. E eu liguei para todos os missionários voluntários que a gente tinha em Moçambique. Eu era o diretor do missionário voluntário. Eu falei para eles: olha, vocês não saem de casa, não vai para a escola trabalhar, não vai nada, porque é perigoso. E nós ficamos recolhidos em casa 3 dias, assustados. E eu pude sentir um pouco esse sentimento do que é você estar no meio de uma guerra, você não ter segurança, não é? Nós estamos vivendo a vida sem a percepção de que nós estamos exatamente no meio de um conflito. Existe uma batalha acirrada sendo travada entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças de Satanás. E essa batalha e essa guerra é uma guerra diária. A gente não pode ver, mas ela está acontecendo. Nós podemos ver os efeitos da guerra, os efeitos do conflito, porque nós vemos pessoas sendo usadas para fazer o bem e nós vemos pessoas sendo usadas para fazer o mal. Então nós sentimos os efeitos do conflito. A gente sabe que existe um conflito correndo, mas nós só vemos os efeitos. Nós não temos aquela percepção de que nós também fazemos parte desse conflito. E lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo diz que esse conflito, ele diz assim que o nosso inimigo, ele não é de carne, nem é de sangue. O nosso inimigo, ele está nas trevas exteriores, no mundo invisível, e a gente não pode ver. Agora vocês imaginem nós em uma guerra, lutando nessa batalha contra um inimigo que nós não podemos ver. E essa é a razão porque nós nos sentimos incapacitados para guerrear essa batalha. E essa é a razão porque muitas vezes o inimigo nos ataca e nós somos derrotados. Porque o nosso inimigo, ele é muito mais poderoso e muito mais superior do que nós. E nós necessitamos de um poder especial que vem de Deus, para que nós possamos resistir os ataques do inimigo e ao mesmo tempo atacar o inimigo. Nós não podemos fazer parte de uma guerra só sendo atacado. Nós temos que atacar também. Eu sempre gosto de usar uma expressão que é: ver o diabo brabo, nervoso e irritado, vá pescar no aquário dele. Vá pescar no aquário do diabo. Tire as pessoas lá do aquário dele, você vai ver o que vai acontecer. O inimigo vai se levantar furioso. Mas essa é a batalha. Essa é a batalha. Esse é o conflito dos séculos que acontece cada dia e que você está envolvido e muitas vezes você não tem a percepção. Você faz as suas decisões, você anda, você vai para o trabalho, mas você não tem aquela percepção de que está numa batalha, de que você está sendo atacado por um inimigo. Se você olhar para a história, você vai ver que em todas as épocas, Satanás, ele combateu a verdade. Ele quis colocar a verdade por terra. Em todas as épocas, Satanás estava perseguindo e pelejando contra o povo de Deus. Quando a gente olha para o início da igreja apostólica, nós vemos uma forte perseguição no primeiro, no segundo, no terceiro século. A igreja era tremendamente perseguida. Até que um dia Satanás decidiu mudar a estratégia. Ele disse assim: o sangue dos cristãos, quanto mais é derramado no chão, mais cristão se converte. Quando o diabo enchia aqueles coliseu romano e soltava os leões e as feras famintas para estraçalhar os cristãos, o sangue dos cristãos que eram derramado na areia era igual semente, fazendo mais cristãos se converter.
Porque os pagãos olhavam para aqueles cristãos morrendo queimado, aqueles cristãos morrendo traçado pelas feras, e eles diziam assim: que tipo de Deus e de fé esses cristãos estão adorando, que eles estão dispostos a dar a vida deles por esse Salvador, por essa mensagem, por esse cristianismo. E as pessoas eram tocadas, e havia conversões e conversões. A igreja apostólica, ela cresceu sobre os auspícios do sangue derramado, por aqueles que eram fiéis, que estavam dispostos a morrer pela causa. E esse foi o segredo. Mas um dia Satanás, ele percebeu que precisava mudar a estratégia. E o inimigo agora, ele começou a se infiltrar no meio das fileiras do Senhor. E ele começou a usar um imperador chamado Constantino, que já estava cansado de matar cristãos, estava cansado de ir nas arenas romanas e ver aquele público gritando e os cristãos sendo estraçalhados e derramado o sangue deles, permanecendo fiéis ao lado da verdade. E Constantino olhava para aqueles cristãos e eles diziam assim: o que é que esse povo tem, que eles renunciam a vida deles por esse Cristo? Que isso? Nunca vi uma coisa dessa. E ele ficou impressionado. E um dia alguém chegou para ele e disse: olha, imperador, já não é mais possível. Muitos cristãos, nós estamos perdendo essa guerra. Quanto mais a gente persegue, mais cristãos se convertem. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o domingo era o dia que se adorava o Deus Sol. Os pagãos adoravam o Deus Sol. Se vocês verem, o nome em inglês é Sunday, para domingo, e sol em inglês é Sun, dia do sol, é a tradução literal. A tradução do domingo em inglês seria dia do sol. Era o dia que os pagãos adoravam o sol. E Constantino disse assim: bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me converter ao cristianismo. O quê? O imperador se converter ao cristianismo? O imperador que enchia o Coliseu de Roma para ver os cristãos ser estraçalhados, agora ia se tornar um cristão. E finalmente chegou o dia que o imperador proclamou-se cristão, não é? Essa era a estratégia de Satanás. Agora nós vamos confundir o cristianismo. E ele disse assim: bem, só tem uma coisa, em lugar de adorar no sábado, eu queria que nós adorássemos no domingo. E as pessoas não viram nada demais em adorar no domingo, porque o dia de observância santo, biblicamente falando, é o sábado. E o imperador disse assim: vamos adorar no domingo ao Cristo e ao Deus verdadeiro, ao Deus dos cristãos. E a maioria dos cristãos que estavam cansados, estressados da perseguição, eles simplesmente abraçaram isso. Eles decidiram de que era uma boa coisa. Apenas um grupo pequeno permaneceu fiel aos princípios da lei de Deus, especialmente o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando Deus deu o sábado no Sinai e disse lembra-te, é porque o sábado já existia. Concorda comigo? A lei já existia. Por isso Jesus disse lembra-te. A palavra lembra-te quer dizer que o sábado era uma lei que estava estabelecida no Éden, e o povo estava esquecendo. Naquele tempo não havia nada escrito e a mensagem era passada de pai para filho. É claro que naquela época a memória era muito boa, e o primogênito assimilava as doutrinas e ele passava de pai para filho, de geração para geração. Mas depois que eles foram para o cativeiro egípcio, a verdade e os princípios de Deus começaram a se perder. E então foi necessário agora escrever as leis, escrever tudo. E por isso existiu o Sinai. E por isso Deus disse lembra-te. Mas finalmente Satanás mudou a estratégia da perseguição. Ele não vai mais perseguir. Agora ele está confundindo as pessoas. Agora existem milhares e milhares de pessoas proclamando o Evangelho. Existem pessoas matando em nome de Deus. Existem pessoas fazendo muitas coisas hoje em nome de Deus. Interessante que no tempo do Velho Testamento havia muitos deuses. Essa era a razão porque Deus tinha que se manifestar matando todo mundo.
Alguém diz assim, mas por que Deus mandava matar todo mundo? Que Deus era esse? Naquela época, cada país tinha o seu Deus. Aliás, cada povo tinha o seu Deus. E eles diziam que o Deus deles era mais vermelho. Era tremendo, era um politeísmo tremendo. E o Deus mais poderoso era aquele que tinha mais força. E a única maneira do Deus verdadeiro mostrar aos pagãos que ele era forte, que ele era verdadeiro, que ele era o Deus único, era ele mandando fogo do céu, era ele mandando destruindo, ele matando todo mundo. Essa era a linguagem da época para reconhecer o Deus grande e verdadeiro. Hoje Deus nos usa estratégia, por quê? Porque todo mundo acredita em Deus. Vocês podem andar aí na rua saindo perguntando às pessoas se acreditam em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Deus não precisa mais fazer isso. Satanás mudou a estratégia. Agora é o engano. Agora é o parece, mas não é. E já existem tantas religiões que a gente já não sabe mais qual é a verdadeira. Ou de repente a gente diz todas são verdadeiras. Eu sou adventista do sétimo dia porque eu acho que essa é a igreja que mais segue a Bíblia. Se eu amanhã achar uma igreja que segue mais a Bíblia que a igreja adventista, eu mudo de religião. Porque eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E aquela igreja que segue mais a Bíblia, essa é a igreja que eu devo estar. Porque essa é a igreja que segue os princípios da palavra de Deus. Mas Satanás, ele está irado. E meus queridos, quando a gente olha para o horizonte da última batalha final, do drama milenar do conflito dos séculos, nós encontramos Satanás se organizando para a batalha que a Bíblia chama de Armagedon. Que no sábado nós vamos estudar essa batalha. Satanás, ele está planejando a batalha do Armagedon. Lentamente um plano vem sendo elaborado. Notem, a estratégia de Satanás ainda não é a perseguição, mas ele está preparando o cenário para usar a perseguição. É por isso que existe uma crescente observância do dia do domingo. Vocês olham para cada dia surgem novas religiões. Eu nem sei quantas religiões existem no mundo, mas cada dia surgem novas religiões. Mas vocês já perceberam que todas essas religiões, elas guardam o domingo. E o domingo vai ser uma das armas que Satanás vai usar em oposição ao povo de Deus. Essa é a razão porque o inimigo vem trabalhando para enfraquecer a verdade do sábado. Quando você vai num restaurante no sábado, ou paga na sexta-feira, vai lá comer no sábado, ou quando você vai para um casamento do amigo seu no sábado, ou quando você pega o tempo de Deus e usa para o seu proveito próprio em qualquer direção, Satanás ele fica dando risada. Ele diz assim: eu estou fortalecendo no mundo evangélico o domingo e estou fazendo esses adventistas ficarem relaxados na observância do sábado. Quando você na sexta-feira à noite vem dentro do ônibus às 6 horas da tarde, que está escuro, e você já diz, graças a Deus eu saí antes do pôr do sol, mas está dentro do ônibus, dentro do pôr do sol, você acha que está limpo lá em cima, não é? Não está não. Ah, mas pastor, eu vou perder meu trabalho. Bem, isso é uma coisa entre você e Deus. Fidelidade não se compra no supermercado, fidelidade não se compra na feira. Ou você é do Senhor ou você não é. E Satanás, ele sabe as nossas debilidades, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde ele vai pegar a gente, ele sabe o que é prioridade na nossa vida, ele sabe o que é prioridade, e essa é a razão porque ele nos coloca à prova. Mas há duas frentes que Satanás vem trabalhando. A primeira é fazer o mundo inteiro adorar no domingo, e a segunda é fazer os adventistas guardar o sábado relaxadamente. Quando o pôr do sol descer, nós devíamos estar todo mundo tomado banho, sentado na sala, cantando e louvando, dando as boas-vindas ao sábado, dando as boas-vindas ao dia do Senhor. Mas como é que você dá as boas-vindas ao dia do Senhor? Limpando a casa? Ou nem na tua casa tem culto na hora do pôr do sol? Que tipo de boas-vindas você dá ao sábado? Satanás, ele vai usar a perseguição novamente. Quando chegar o momento da crise final, Satanás vai usar a perseguição como uma arma poderosa. Mas quando esse tempo chegar, se a igreja não acordar e começar a se preparar, e começar a exaltar o sábado, e começar a crescer na comunhão com Deus no sábado, se a gente continuar guardando o sábado relaxadamente como temos feito,
vai chegar o momento que o inimigo vai estar com o cenário todo preparado para a santificação e observação do domingo, e ele vai atacar aqueles que guardam o sábado. E se a nossa experiência com Deus, no relacionamento do tempo, é fraca, o inimigo vai levar vantagem e nós vamos fraquejar. Jesus escreveu um texto que eu nunca vi sermão sobre ele. Ele está no meio assim, prensado entre alguns textos que a gente usa muito para anunciar os sinais da volta de Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus 24. São Mateus capítulo 24. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 10. Mas preste bem atenção nessa leitura, porque tem um verso bíblico aqui que ele vem imprensado no meio, e a gente não presta muita atenção a ele. São Mateus, no capítulo 24, e no versículo 6 a 10, a Bíblia diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, é o quê? É o princípio das dores. Agora vem as dores, ok? O que foi falado até agora era só o princípio das dores. Agora vem a dor. E Jesus diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Ninguém quer dizer amém, não? É complicado dizer amém aqui agora, né? Mas a profecia, ela está aqui. O texto, o 9 e o 10, a gente imprensa ele, porque quando a gente faz os sinais da volta de Jesus, a gente fala de guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino, está chegando Natal. Mas Jesus disse assim: olha, quando tiver esse mundão de guerra aí, nação contra nação, isso aí não se alarme não, isso não é nada ainda. Isso é só o princípio das dores. Agora, quando ele fala do versículo 10, 9 e 10, aí ele está falando das dores. E as dores é a perseguição. Ele está dizendo assim: o mundo e as pessoas vão te odiar, e você vai morrer pela causa. Aqueles que receberem as vestes brancas de Jesus, aqueles que se purificarem, aqueles que se tornarem remanescentes do reino, esses sim, esses vão passar por essa tribulação. E ele diz assim: vai haver muitos escândalos, porque vai haver muita traição. O marido vai entregar a esposa vai entregar o marido, o pai vai entregar o filho, o amigo vai entregar o amigo. A palavra aí é traição. Jesus aqui está falando da perseguição. Jesus aqui está falando quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo ela se levantar, porque Satanás ele está preparando o terreno para o momento quando ele vai usar a perseguição para oprimir aqueles que guardam o sábado relaxadamente. Satanás sabe que aqueles que realmente observarem o dia santo do Senhor com fidelidade, integridade e comunhão, eles vão fazer frente. E Jesus até disse: vai morrer. Alguns vão morrer, outros Deus vai preservar vivo, porque haverá uma grande perseguição. E a perseguição vai ser por causa do sábado. Agora às vezes eu fico pensando assim: se o cara não consegue chegar na igreja nem 9 horas para uma escola sabatina, o cara não consegue frequentar nem um culto de quarta-feira, ainda mais se ele souber que a polícia está aqui para meter bala na cabeça dele, se ele vier para a igreja, quem é que vai se levantar aqui dizendo: eu guardo o sábado? Vai nada. Você não consegue nem vir aqui 3 vezes por semana adorar. Quanto mais quando você souber que o mundo todo está perseguindo você por causa do sábado, você vai bater no vizinho, vai botar na tua porta: sou do domingo, aleluia. Você vai botar na tua porta na hora, porque você, olha a tua fé, meu amigo, olha, você não consegue se comprometer com Deus, nem para vir à casa dele adorar, você não consegue. Como é que você vai personificar
essa profecia de Jesus, que muitos vão dar a vida pela verdade, serão perseguidos. Como é que você vai aceitar esse ódio do mundo? Porque o mundo todo vai estar observando o domingo. Satanás, há muito tempo atrás, ele mudou o domingo, e agora ele está criando pessoas em nome de Jesus, pregando o evangelho, fazendo curas, fazendo milagres, mas todas elas observando o domingo, em aberta transgressão ao quarto mandamento da lei de Deus. O objeto da perseguição vai ser o dia de observância. O ponto focal aqui é a quem nós adoramos. Do mesmo jeito que Satanás incitou as nações pagãs contra Israel, ele vai incitar os poderes da terra contra o povo de Deus. Os fiéis serão ameaçados, denunciados, traídos, e muitos perderão a vida, porque Deus sabe que eles não suportarão a tribulação que vai vir depois, quando a porta da graça fechar. Se vocês olharem bem aqui o nosso gráfico, olhem bem, nós estamos, esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem o que vai acontecer. Note bem, a porta da graça não fechou, mas o decreto dominical, ele é promulgado. Nós temos evidências históricas e proféticas que o decreto dominical vai começar primeiro nos Estados Unidos da América, que é um país que lidera a economia mundial, é um país forte. Esse decreto dominical, a palavra de Deus diz que temos que abandonar as cidades quando ele começar, certo? Nós estamos aqui, já vai haver um tempo de angústia antecipado. Por quê? Porque quando houver esse decreto, vai haver já uma perseguição prévia. Eu chamo isso de perseguição prévia. É uma perseguição que vai acontecer aqui, nesse período. Por isso que eu botei o nome perseguição aqui embaixo, porque, por exemplo, aqui antes da porta da graça tem perseguição, e depois da porta da graça tem a perseguição, que vai gerar a angústia de Jacó. Vem uma reação às 7 pragas dos ímpios, querendo nos matar, e obviamente esse tempo será de grande angústia. Mas o que acontece é o seguinte: antes da porta da graça fechar, nós vamos ter aqui a sacudidura, vai sacudir a fé de cada um, vai haver o remanescente se levantando reavivado, vai receber o selo de Deus, vai haver um derramamento da chuva seroida do Espírito Santo, e o alto clamor da pregação do Evangelho, tudo aqui nesse período aqui, ó, do hoje até aqui. Agora, quando esse decreto começar a operar ou tramitar no Congresso americano, o tempo de liberdade religiosa vai começar a expirar. Porque a grande controvérsia que vai ser levantada é a respeito do sábado e do domingo. A minha pergunta é a seguinte: quando você começa a estudar a crise final e a tribulação, quando você começa a estudar essa terrível perseguição que vai vir sobre o povo de Deus, quando você começa a perceber que os acontecimentos estão chegando, qual é o sentimento que você tem no coração? É de medo ou de felicidade? Se você tiver, isso é um teste, você pode guardar esse teste aí. Quando você vê o cenário se armando, quando você vê a profecia se cumprindo, se o sentimento que vem no seu coração é de medo, você não está preparado não. Mas se o seu sentimento é de felicidade, que o fim da história do pecado está chegando, e a glória está vindo, e está chegando a tribulação, e depois a eternidade, você vai rejubilar de alegria com toda a perseguição que vier para cima de você, porque você está preparado. Mas se você tiver medo, isso é sinal que você não está preparado. Se você tiver medo, é sinal de que você pode fraquejar. Alguns não querem nem estudar, e não quero nem ouvir, eu fico com medo. Nossa mãe, você está mais perdido do que pensa. Você está mais perdido do que pensa. Porque você precisa estudar para você ver como é que isso vai acontecer, para ver se vai dar para você ou não vai dar. Porque se não vai dar, você vai logo lá para o mundo, vai gozar, aproveita a vida, aí tem tanta coisa boa, você já sabe que a tua vida vai ser só aqui mesmo, então goza a vida, tudo que você pode, porque vai ser só aqui, entendeu? Agora, se você sente que o que vem pela frente vai dar para você, e você vai se render mesmo, você vai se entregar, você vai assumir a sua identidade celestial, você vai se levantar em nome do príncipe Emanuel, ainda que a tua cabeça seja cortada, aí vale a pena, aí você vai em frente. Porque esse negócio de ficar no meio do caminho de morno assim, isso aí não vai a lugar nenhum. Isso aí está perdido dentro da igreja, porque ou você é do Senhor ou você não é. Não existe meio de caminho. Agora,
quando a gente olha para esse horizonte da perseguição e da tribulação, nós temos que ter uma convicção que Deus prometeu a proteção. É verdade que haverá mártires, haverá pessoas que vão dar a sua vida, e o testemunho dessas pessoas que vão morrer antes da porta da graça vai impressionar juízes, autoridades e pessoas que terminarão se convertendo pelo sangue das pessoas que morreram. Mas Deus vai permitir que essas pessoas morram, porque Deus sabe que essas pessoas não estão aptas a passar a grande tribulação que vem na frente. E eu vejo na morte dessas pessoas que Deus vai permitir a misericórdia de Deus. A misericórdia. Deus é tão misericórdia que Ele conhece você. Se Ele acha que você não vai passar, Ele vai tirar a tua vida antes. Mas você talvez seja um mártir. Deus vai usar você e o teu sangue para converter dezenas. E você tem que estar firme. Você tem que estar fiel. Porque Deus, Ele vai garantir a proteção. Meus queridos, quando a gente olha para a galeria do passado, isso me encoraja. Isso me encoraja. Porque você pode ficar perguntando: esqueceu-se Deus do seu povo? Esqueceu-se Deus de Ló em Sodoma e Gomorra? Deus amava tanto o homem que os anjos foram empurrando ele para fora. Vai embora, larga tudo aí. Não tem tempo de levar as troçadas, não. Larga tudo aí. Sai daqui, porque vai cair um fogo do céu. Você tem que ser livre. Esqueceu-se Deus de Noé dentro daquela arca. Coitado do velhinho, pregou 120 anos fazendo evangelismo, conseguiu converter a família dele. Já pensou? Dentro daquela arca cheia de bicho, aquilo devia ter um mau cheiro danado, mas o velhinho estava lá, cheirando o mau cheiro, porque ele sabia que a coisa ia ficar feia lá fora. Por isso que eu digo às vezes para os nossos jovens: olha, fica dentro da arca, mesmo que a coisa esteja braba, porque lá fora você vai morrer afogado. É melhor você ficar dentro, não vai lá fora, não é? Esqueceu-se Deus de José? Olha a vida de José. José, coitado, era fielzinho a Deus e pum, fielzinho e pum, só ia descendo, afundando, né? Eu acho que se eu fosse José, quando eu chegasse naquela prisão, eu ia dizer: Deus já me esqueceu há muito tempo, porque primeiro me jogaram dentro daquela cisterna, depois me venderam como escravo, depois eu cheguei aqui, ganhei a confiança do meu mestre, agora veio essa mulher querendo me tentar, em tudo eu fui fiel a Deus, e olha só o que eu estou ganhando, é um buraco atrás do outro. Que coisa, talvez tenha alguns Josés aqui que estão só no sofrimento e no buraco, né? Fica fiel aí, que o que Deus tem para ti é grande. Mas fica fiel. Se tu fraquejar, tu vai ficar pelos buracos da vida aí mesmo. Tem que ser fiel. Porque José, ele disse assim: eu vou morrer nessa desgraça desse calabouço aqui, mas eu vou ser fiel, meu Deus, porque ele olhava para a recompensa que ele tinha lá em cima. Às vezes tem cristãos que querem a recompensa aqui, e ele fica vivendo a vida cristã querendo que Deus recompense ele aqui, e a recompensa não é aqui. A recompensa terrenal é Satanás que está oferecendo aos filhos dele. Aqui nessa terra, Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições. É aflições do começo ao fim. E quanto mais fiel você for, mais o diabo está atrás de você. Pode ficar certo disso. Eu ontem estava falando para alguém que estava me levando, eu falei assim: olha, nesses últimos 5 anos o diabo já tentou me matar umas 5 vezes. Mas ele tentou me matar de um jeito assim que eu ia morrer mesmo. E Deus fez 5 milagres. Porque eu estou aqui falando para vocês. Foi literalmente milagre. Não vou contar aqui esses milagres, porque o ponto aqui não é esses milagres. O ponto aqui não é esse, não. Mas eu só estou dizendo para vocês o seguinte: vale a pena ser fiel, mas tem que lembrar que a recompensa é aonde? É lá na eternidade. Se está correndo a vida aqui, querendo a recompensa aqui, vai ter problemas no relacionamento com Deus. Esqueceu-se Deus de Jeremias, quando ele estava lá no calabouço, sendo chutado, pisado. Eu acho que Jeremias dizia: Senhor, eu te falei, eu não queria ser profeta, agora é o que estão fazendo comigo. Não, esses homens do passado, eles conheciam Deus por experiência, eles sabiam o Deus que eles tinham, eles foram fiéis a Deus. Olha aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, eles eram fiéis. Olha Daniel na cova dos leões, uma injustiça que fizeram com Daniel. Mas o homem falou assim: olha, se o leão me comer, está tudo bem, o meu galardão não é aqui mesmo, eu vou me embora para a eternidade, vou esperar pela eternidade. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Sabe, quando você sabe quem você tem crido, você não está com medo da morte, você não tem medo de nada. Você sabe para onde você vai,
Você sabe onde é o teu endereço? Você sabe onde é a tua casa? Você sabe que você vai chegar lá e vai ser uma vida eterna cheia de gozo e alegria. E não importa nada que vai acontecer aqui embaixo. Eu me lembro de um tempo da minha vida que eu andava tão preocupado. Ai, vai faltar dinheiro, não vai ter dinheiro para aluguel. Ai, meu pai, se eu perder o emprego, não posso perder. Tem que agradar os irmãos para eles gostarem de mim, senão vão botar para fora da obra. Falei, tudo aqui é temporário. Se eu ficar desempregado, é temporário. Lá na eternidade eu vou ter um trabalho eterno. Amém, igreja? Se eu ficar aqui passando fome, necessidade, sofrendo, isso é temporário. Toda vez que eu tenho um problema, eu penso que é temporário. E quando eu penso que é temporário, eu relaxo. Eu falo assim, isso aí não vai ser para sempre. Então eu não tenho que me preocupar. Não é? Eu passei outro dia uma angústia tão grande, tão grande, tão grande. Mas Deus deixou eu passar aquela angústia para mostrar que eu não tinha fé coisa nenhuma. Porque eu achava que eu tinha fé. Eu falei, não, eu tenho fé, eu estou ok aqui. Deus disse assim, vou te mostrar que você está fraco, você precisa me buscar. Entendeu? Nós estávamos em Moçambique e a gente tinha uma filha, 17 anos, agora está com 18, isso foi 1 ano e meio atrás. E aí ela ia passar as férias com a gente lá em Moçambique. Ela estava estudando nos Estados Unidos, no internato, e ia passar as férias conosco. E ela, nós compramos a passagem para ela, uma menina de 17 anos, uma moça da minha altura, sabe, sozinha. A gente deu uma autorização para ela viajar sozinha, ela sabia se virar em aeroporto e tudo. Uma moça, falei, não vai ter problema. Ela já viajou muitas vezes para o Brasil, voltando sozinha, acostumada a viajar sozinha. Já tinha vindo para Moçambique sozinha visitar a gente. Naquele ano, compramos a passagem, mas tinha um problema, que a passagem era via Lisboa, em Portugal. Então ela voava dos Estados Unidos à noite, no outro dia, às 9 horas, ela chegava em Lisboa, e às 11 horas da quinta-feira, o avião saía de Lisboa para Maputo, capital de Moçambique, e a gente pegava ela lá. E essa era a operação. Mas ela embarcava 11 horas, chegava de noite em Moçambique, me enganei. Mas sabe o que aconteceu? A gente falou com ela no aeroporto de Newark, New Jersey, e ela embarcou. E esse avião, ele atrasou. Ele chegou meio-dia em Lisboa. E o avião dela era na quinta-feira, às 11 da manhã. E o avião voou. E quando ela desceu, só era o voo 3 vezes por semana. O próximo era no domingo, às 11 da manhã. E ela chegou lá na quinta. Mas ninguém sabia disso. Quando ela embarcou, ela ligou e disse, pai, o voo está atrasado. Há um risco de eu perder o avião em Lisboa. Eu sabia disso. Que ela podia perder o voo. Mas o que eu não sabia era que o voo era só no domingo. Quando chegou na sexta-feira, eu estava esperando ela. Não sabia onde ela estava, não tinha notícia dela. E aí eu liguei, comecei a ligar. Eu liguei para o aeroporto de Lisboa, liguei para a TAP. Falei, não, senhor, o nome dela está aqui para o voo de domingo às 11 horas da manhã. Eu falei, pronto, onde é que está minha filha agora? Exatamente naquela semana, eu vi umas notícias que estavam sequestrando umas jovens adolescentes na Espanha para fazer delas de prostituta. Aquela semana eu tinha lido aquilo. Mas aquilo me deu um desespero. Eu liguei para todos os lugares, eu liguei para o aeroporto de Lisboa, eu liguei para a United nos Estados Unidos, eu liguei para a TAP em Portugal, eu estava maluco, a minha esposa desesperada. Sexta-feira eu fui na South África, porque eu pensei assim, de Lisboa vão mandar ela para Frankfurt voa para Johannesburgo, de lá manda para Maputo. O moço foi no computador da South África e nenhum voo tinha o nome dela. Finalmente, isso na sexta-feira de tarde, eu consegui descobrir que o nome dela estava no voo da TAP do domingo. Eu falei, então ela está em Portugal. E eu então liguei para uns irmãos que eu fui pastor em Johannesburgo, que tem parentes em Portugal. Liguei para a igreja adventista em Portugal. E essa é a coisa boa da família mundial adventista. Irmãos que nem me conheciam, saíram da casa deles, foram no aeroporto de Lisboa procurar minha filha. E eu fiquei impressionado. Essa é a igreja que eu faço parte. Membros da igreja mundial, pessoas que eu nem conheço, saíram da casa dele, gastaram dinheiro, foram procurar, chegaram no aeroporto procurar minha filha, e eles descobriram algumas coisas. Pastor, a sua filha entrou na imigração em Portugal, ela não está no aeroporto. E eu entrei em pânico, porque eu falei, se ela estava no aeroporto, estava segura, mas ela saiu do aeroporto. E eu entrei no desespero. Irmãos, olha, aquela sexta-feira à noite, quando o sábado chegou,
E eu chorava que parecia um bebê. Eu me sentia culpado, eu que tinha mandado ela sozinha. Minha esposa estava mais calma, ela falou assim: pelo amor de Deus, eu nunca vi você assim tão desequilibrado. Eu falei: você não tem fé em Deus, não? Eu falei: eu pensei que eu tinha. Eu pensei que eu tinha. Meus queridos, é difícil dizer para vocês como eu estava naquele dia. Se há uma angústia de Jacó que a gente vai passar, eu acho que eu já experimentei ela. Finalmente, às 7:30 da noite, ela mandou uma mensagem pela rede social do Facebook, dizendo: Daddy, eu estou num hotel aqui em Lisboa. Ai, que alívio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava tão cansado que parecia que me deram uma surra. No dia seguinte, quando eu acordei, os meus músculos, eu não conseguia ficar em pé. As pernas, os músculos doloridos. Eu tive uma descarga energética, emocional tão forte que eu pensei que não ia conseguir andar de novo. Só consegui voltar a andar no domingo. E finalmente, no domingo à noite, ela chegou no aeroporto. Minha esposa estava tão desesperada que ela voou na quarta dos Estados Unidos e chegou lá no domingo à noite. E a minha esposa estava tão desesperada que ela queria entrar lá dentro e olhava e falou: será que ela veio mesmo? Será que ela veio mesmo? Eu falei: mas a gente ligou para a TAP, o nome dela está no avião. Ah, tem que estar aí. Quando ela apareceu, aquilo parecia um reencontro, né? Sim, meus queridos, o que vai vir por aí é muito mais sério do que a gente pode pensar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o que me aflige a mim mesmo como pastor é o tipo de preparo que a gente está fazendo para esse tempo. Que Satanás, ele está trabalhando no mundo evangélico. O mundo evangélico está ficando carismático. Os acontecimentos e os reavivamentos que deviam ter na nossa igreja está tendo lá está tendo profecia, lá está tendo dom de línguas, lá está tendo o Espírito Santo derramado. É tudo que está profetizado, que vai ter no remanescente de Deus, está acontecendo no mundo evangélico. E o cenário lá vem sendo preparado para que o domingo seja o dia de guarda. A Europa inteira, a comunidade europeia está discutindo o dia do domingo ser um dia que as pessoas vão parar de trabalhar. Os jogos de futebol estão mudando do domingo para o sábado. Há um movimento na sombra correndo e nós não estamos percebendo. Parece que está tudo ok conosco. O inimigo está se preparando para o ataque final do Armagedon. E você está se preparando? A igreja está se preparando? Que tipo de preparo nós estamos fazendo? Meus queridos, a controvérsia vai ser sobre o dia de repouso. Qual vai ser o dia de repouso? O sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo do inimigo. Haverá uma grande controvérsia entre o sábado e o domingo. O sábado é um sinal de lealdade a Deus e o domingo é um sinal de lealdade do poder das trevas. O dia de repouso é o tema central da controvérsia. A quem nós prestamos adoração? Mas você precisa entender uma coisa. Satanás, ele sabe que ele perdeu a guerra. Porque quando o Filho de Deus ressuscitou, naquele domingo de manhã, Satanás tomou consciência de que ele finalmente estava derrotado para sempre. E ele disse assim: agora eu não posso fazer nada contra Deus, mas eu tenho um meio de machucar Deus. A maneira de machucar Deus é eu pegar os filhos dele, que Deus criou, que eu sei que ele ama, e eu vou botar eles no chão, na miséria, e vou fazer eles perderem a salvação. Às vezes eu acho que Satanás sabe o quanto Deus ama a gente mais do que a gente mesmo, porque ele está investindo pesado. E ele diz assim: bem, se o problema do grande conflito é a quem adoramos, eu tenho que fazer esse povo do planeta Terra não adorar a Deus. Mas quando você não adora a Deus, a quem você adora? A quem? Não é Satanás não, gente, calma aí. Não tem ninguém cantando para Satanás não. Não tem ninguém cantando louvores para Satanás não. Não tem ninguém dizendo que é filho de Satanás não. Aliás, se andar na rua e chamar alguém de filho de Satanás, você vai levar uns tapas. Ninguém quer ser filho do diabo não. Ninguém não. Quando você xinga alguém de filho do diabo, a coisa esquenta. Satanás, ele não quer ninguém seguindo ele. Ele sabe quem ele é. Lúcifer não quer ninguém adorando ele não. Mas quando você não adora a Deus, você adora uma outra pessoa. Quem é que você adora? A você mesmo.
a você mesmo. Quando você diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, aí você está falando igual Deus. Você está falando igual Deus, porque é você que está em controle. Deus? Não, aqui ninguém tem nada a ver comigo. Eu que decido. Então Satanás, ele sabe, ele joga conosco, ele trabalha conosco para nos levar a nós fraquejarmos nessa direção. Agora veja bem, São João define a fúria do poder das trevas contra o povo de Deus em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. Esse texto bíblico, ele clareia muita coisa. Esse texto bíblico, ele diz para nós quem é a igreja verdadeira. A gente diz assim, mas Deus tem uma igreja verdadeira? Tem sim, a Bíblia fala qual é. E o diabo está irado contra essa igreja. E Apocalipse 12, 17 diz qual é essa igreja. Diz assim, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Dragão em profecia é Satanás, certo? Igreja, mulher em profecia é igreja. Então a Bíblia diz assim, então Satanás irou-se contra a igreja, mas foi fazer guerra contra quem? Contra os filhos da igreja. Satanás, ele não está guerreando contra a igreja não. Contra a igreja ele só está irado. A guerra dele é contra quem? Quem é os filhos da igreja? São os membros. E aí o texto diz qual é a igreja que ele está irado. É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Se qualquer religião aí fora quebra algum mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus, já não pode ser a igreja que São João está falando. Não é a igreja que Satanás está irado. Porque o povo que Satanás está irado é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E esse é o povo que o inimigo está irado. Satanás, ele está colocando toda a ofensiva dele para destruir os filhos de Deus. E a palavra de Deus nos convida a vigiar e orar, ter uma vida de comunhão e oração, porque o inimigo e o poder das trevas estão em constante ataque. Queridos, hoje nós não estamos sendo perseguidos, mas Satanás está usando uma estratégia diferente. Ele quer manter você com uma experiência cristã superficial. Ele falou assim, olha, desde que esse povo não ore e não estude a Bíblia, está maravilhoso. Eles podem guardar o sábado, vir na igreja, fazer tudo direitinho, mas se eles começarem a estudar 1 hora de Bíblia por dia e começar a ter outra hora de oração por dia falando com Deus, aí eu tenho que atacar esse povo. Porque enquanto eles estiverem nesse chove no molho aí, de chegar atrasado na igreja, de faltar nos cultos, de vir, está ótimo para mim, está ótimo, está maravilhoso. É exatamente o que o inimigo quer para você. É esse adventismo de chove no molha, não é? Muito confortável para você, muito bom, mas não vai levar você a ter o alicerce e o fundamento necessário para suportar o que está vindo por aí, porque Satanás, ele está trabalhando no grupo dele lá, a fazer a união deles para a observância do domingo, para a imortalidade da alma, ok? Vocês podem ver que todo esse povo aí, quando a pessoa morre, vai para onde? Para onde vai? Vai para o céu. É a vida após a morte, é a imortalidade não. Essa é uma doutrina comum a todos os evangélicos e católicos. E eu não estou aqui criticando nenhuma religião. Eu só estou dizendo a vocês que Satanás, ele está preparando o cenário. Ele colocou essas duas doutrinas lá, que vai ser o carro-chefe da crise final, em oposição ao povo de Deus, que diz que não há vida após a morte, que a morte é um sono, que a pessoa está descansando na sepultura, o corpo, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Então, o dia de observância e o que acontece depois da morte são as duas doutrinas que vão se fundamentando do lado de lá. Há um movimento nessa direção do lado de lá. E agora o inimigo vem aqui atacando os filhos da mulher, criando confusão, criando divisão, botando irmão contra irmão,
não é? As nossas meninas estão começando a vir para a igreja tudo de mini saia, as nossas irmãs começam a mostrar o que elas não deviam, cada um vem com as roupinhas justinhas, as calças compridas ficam tudo justas e atadas, e o inimigo ele vem sorrateiramente trabalhando, né? Ele vai dizer, vou mexer aqui com esses filhos da mulher, porque eu vou levar eles a adotar os costumes do mundo, a alimentação do mundo, a música do mundo, as coisas do mundo, e eles vão lá estar adventista, mas fazendo tudo que o povo do mundo faz. Queridos, essa guerra ela vai ficar acirrada, e você está aqui hoje, mas você vai mudar de lado. Você vai mudar de lado se você não se preparar. Se você realmente não buscar os elementos que Deus colocou à sua disposição, a palavra dele. Jesus sempre botou o diabo para correr com o que está escrito. Sempre. E oração. Estudo da Bíblia e oração. Não tem outra fórmula. Esse é o caminho. A vitória de Jesus veio por aí. E é por aí que a gente tem que também se tornar vitorioso. Satanás, ele está atacando. Sabe, eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada. Eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada. Mas uma pessoa endemoniada é uma coisa terrível. O inimigo toma posse da pessoa. E o inimigo começa a dizer mentira. O pai da mentira é o diabo. Então quando alguém está endemoniado, ele começa a dizer os pecados de todo mundo. E o povo, uau, agora a gente vai descobrir, né? A sujeira do irmão fulano, do irmão Betano. O diabo é mentiroso, ele começa a levantar um monte de mentira de quem ele quer. E o povo de Deus às vezes não acredita, isso que destrói tudo. Mostra só o nosso nível, né? Eu me lembro um sábado que eu era departamental de jovens da Missão Nordeste. E eu estava pregando em Petrolina. E a igreja lá um pouco alta, não é tão alta como aqui, mas era uma igreja alta. Eu estava pregando no meio do sermão, de repente havia uma senhora idosa, de uns 65, 70 anos, sentada assim, no canto do banco. Ela estava vestida toda de preto, a senhora. No meio do sermão, de repente assim, eu vi aquele grito, uau! E a mulher deu um pulo assim, ó, subiu do banco com as pernas esticadas, em forma de cruz assim, subiu no teto da igreja e se espatifou de lá embaixo. Pá, e começou a se resmungar e gritar uma voz grossa. E eu parei o sermão apavorado. O povo queria que eu falei, irmãos, ninguém sai. Falei, ninguém sai. Quem vai sair daqui é o demônio. A gente não vai sair não, porque aqui é a casa de Deus. E eu chamei 2 diáconos e falei, pega a irmã, leva lá para baixo, tranca ela num quarto. A igreja tem uma área lá. Mas os 2 diáconos foram, a irmãzinha, ó, lá quase 70 anos, ela virou assim, ó, os diáconos voaram na parede. Pá! Para tirar ela da igreja teve que trazer 12 diáconos. 12 diáconos para tirar ela. Levaram lá para baixo e eu falei assim, bota dentro de um quarto e tranca a porta e fica lá dentro, porque isso aqui quer dar show aqui, mas ninguém vai assistir show do diabo não. O diabo tem que ficar trancado lá. Ninguém vai ver as palhaçadas do diabo aqui não. E a gente está continuando a pregação. Eu continuei a pregação e vi os gritos lá de baixo, falando, dizendo coisas. E eu disse para o primeiro diácono, falei, irmão, quando silenciar aí pelos 15 minutos, 20 minutos, você vai lá e chama a ambulância. Porque a irmã tem quase 70 anos e ela vai estar mal. Quando tudo isso acabar, vamos orar a Deus para ela ainda estava. E dito e feito. Quando silenciou, os diáconos foram lá, abriram, a irmã estava toda esbagaçada, levaram ela para o hospital. Graças a Deus ela ainda sobreviveu, não é? Mas com o inimigo a gente não peleja. Não precisa ficar chamando pastor quando alguém estiver endemoniado, não. Tranca num quarto lá, fecha a porta, ninguém vai lá, ninguém presta atenção. Vocês vão ver que o inimigo vai embora. Porque o que o inimigo quer é atenção. Ele quer atenção, as pessoas ficam dizendo as mentiras dos outros e tudo. O inimigo ele está trabalhando hoje o candomblé, o espiritismo. E Satanás agora ele está botando uma cara de anjo. Ele está fazendo as obras em nome de Deus. A estratégia mudou. Mas eu estou dizendo para vocês que o tempo, esse é um preparo para a perseguição. O inimigo ele vai voltar a atacar poderosamente. Agora, o Espírito de Profecia tem 2 textos. O Espírito de Profecia tem 2 textos. E esses 2 textos falam de uma visão, onde se viu Satanás conversando com os anjos dele, certo? Nessa visão, Satanás, ele estava conversando com os anjos.
e dizia assim: disse Satanás, Testemunhos para Ministros 4, 7, 3. Isso era Satanás que estava dizendo para os anjos dele, dizia assim: mas a nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação popular. Alistaremos do nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. E aí há um outro texto que ele continua falando: assim o mundo tornar-se-á meu, eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo, controlarei assim as mentes sob meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo, um sinal. Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Pelo temor de que eles venham a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus, e a terra estará inteiramente sobre o meu, o quê? Vocês notaram, nesse comentário tem duas coisas aqui que é sério mesmo, porque ele disse assim: muitos não vão guardar o sábado por causa do alimento e do vestuário. Os transgressores do sábado sempre vão terminar arrumando um emprego no sábado. Isso já está acontecendo hoje. Tem muita gente trabalhando aí no sábado que não quer perder o emprego. Isso é interessante como o inimigo ele já sabe onde atacar. Essas pessoas, muitos que estão hoje dentro da igreja, com medo de perder o status que ele tem, de dirigir o carro que eles têm, de ter a casa que eles têm, de ter o conforto que eles têm, né? Eles vão terminar abandonando os princípios de Deus pelo conforto da vida que eles querem ter. Eu agradeço muito a Deus, porque quando eu fui na África, eu vivi em condições muito precárias, né? O apartamento que eu morava lá em Maputo era o pior que eu já morei em toda a minha vida. Nunca morei num lugar tão ruim, né? Aquele apartamento lá, às vezes, ficava uma semana sem água lá, entendeu? E vinha um cheiro de fora que eu não sei de onde era, horrível aquele cheiro. Minha esposa reclamava todo dia. Eu dizia para minha filha: isso é ser missionário, tem que cheirar isso aí. Ser missionário. Missionário é assim. Tinha 2 elevadores lá no nosso prédio, fazia 20 anos que não funcionava. E tinha dias que a gente subia eu morava no 3º andar, e tinha dias que a gente ia subindo assim, ficava tudo escuro, porque a luz queimava e não tinha dinheiro para trocar, então era tudo meio escuro assim. Às vezes a gente ia com uma lanterna, né, subindo as escadas, e sempre no 2º andar tinha um cheiro de xixi na escada. Minha esposa dizia assim: eu vou me embora daqui, isso aqui, eu falei: minha filha, isso é obra missionária, vamos cheirar o xixizinho aqui na parte do Senhor, que a gente está fazendo a obra do Senhor, não é? Quando você está fazendo a obra de Deus, você não sente nada, você vai embora, porque Deus está com você. Eu louvo a Deus pelo trabalho que eu fiz na África, eu aprendi muito. Agora, se eu ficar sem nada também, não estou nem aí. Se eu tiver dormido debaixo de um saco, dormir debaixo da árvore, não vai fazer muita diferença. Eu já dormi dentro do meu carro um monte de vezes lá na África, não é? Mas a gente gosta do conforto da vida, e o inimigo ele sabe disso. Sabe, meus queridos, haverá uma crise universal e ela está se aproximando. Eu não posso dizer bem a vocês como essa crise vai chegar, mas eu sei que o mundo econômico ele está em declínio, sabe? O dólar e o euro, essas 2 moedas que são mais fortes do mundo, que a gente tanto gosta, né? Essas 2 moedas, elas estão em decadência. Estão em decadência. Daqui uns dias o euro e o dólar não vão valer mais nada. E vocês não vão saber o que fazer. E o mundo vai começar a entrar num buraco. Vai ser um carro descendo uma ladeira sem freio. Vai haver mais violência, mais assalto, mais roubo. Vai haver um caos. Vai acabar esse negócio de 1º, 2º e 3º mundo. Vai ser tudo uma bagunça, porque é o fim dos tempos. Porque Jesus vai voltar e Deus vai fazer essas pessoas que amam o conforto da vida, elas sofrerem, para elas saberem que há um Deus no céu que está regendo esse planeta. Mas nós, irmãos, nós temos que nos preparar, porque em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: o justo viverá pela o quê?
Pela fé. O justo não vai viver de um bom emprego, não, irmãos. O justo não vai viver de uma conta bancária cheia de dinheiro, não. O justo não vai viver cheio de propriedades, não. A Bíblia diz assim: o justo vai viver pela fé. É por isso que eu gostei do moçambicano. Ele não sabe se vai comer amanhã. É tudo pela fé. Na pobreza é tudo pela fé. E eu louvo a Deus por essa experiência. Mas nós, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. O fim está chegando. Quando vocês abrem a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos aqui uma batalha. A Bíblia fala de duas bestas. A primeira besta, ele diz que essa primeira besta, ela vai ter uma ferida mortal golpeada. E depois ela diz assim, que essa besta vai se levantar, e ela vai crescer, e ela vai andar pelo planeta Terra, e a Terra toda vai se maravilhar seguindo essa besta. E nós, quando vamos para a história, e a gente compara com a profecia, nós podemos identificar rapidamente que essa primeira besta é o sistema político religioso romano. E aí você vê no capítulo 13 uma segunda besta. E essa segunda besta, quando ela vem, essa segunda besta, a gente vê as características delas diferentes. Essa besta vem para promover, a segunda besta vem para promover a primeira. E a gente vê que a segunda besta, historicamente comparando com a profecia, ela tem poderes civis, políticos, diferentes da primeira besta, que tem poderes religiosos. E a Bíblia vai revelando para nós que vai haver uma união do poder civil com o poder religioso para perseguir a igreja de Deus, para perseguir o povo de Deus. Nós vemos isso. Nós encontramos em Apocalipse no capítulo 16 a união desses poderes. Vamos rapidinho ler Apocalipse 16, versos 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14 assim: então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, saírem da boca da besta e sair da boca do falso profeta. E são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para uma batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está dizendo aqui que são 3 poderes que vão se unir. É bem definido aqui, bem definido. Quando a Bíblia se refere, por exemplo, aqui ao dragão, está falando do espiritismo. Quando a Bíblia fala aqui da besta, está falando do poder religioso romano. Quando a Bíblia aqui fala do falso profeta, está falando do protestantismo apostatado. Agora o mais interessante é que a Bíblia diz que esses 3 poderes, eles vão se unir com os reis da terra para perseguir o povo de Deus. É a perseguição, vai vir desse grupo. E é interessante que esses 3 grupos religiosos, o espiritismo, o poder religioso romano e o protestantismo apostatado, os 3 poderes, eles estão observando o mesmo dia de guarda. Eles estão acreditando na mesma ideologia de que há vida após a morte. As doutrinas, elas vão se alinhando na direção de que finalmente eles vão soltar esses espíritos imundos que vão trazer os poderes políticos, religiosos para se unir e fazer frente a uma perseguição ao povo de Deus. Sabem, meus queridos amados, em Testemunhos Seletos, página 151, diz assim: com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia do decreto dominical será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida da sua iniquidade e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. E o povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia que o profeta designa tempo de angústia de Jacó. O tempo da graça, ele está expirando. O tempo da graça está chegando ao fim. E dos vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, nós aprendemos o seguinte: podemos chegar a algumas conclusões óbvias quanto à manifestação desses poderes. O sinal da besta é o domingo, em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado. A besta é o poder religioso romano. A imagem da besta é o protestantismo apostatado. A segunda besta é os Estados Unidos. Quando você vai na profecia e você vê aquele bode com 2 chifres, você vê que esses 2 chifres significam a liberdade civil e religiosa, que é promovida na Constituição americana. Às vezes eu fico pensando assim: como é que esse país
dos Estados Unidos, que tem liberdade religiosa, que promove a liberdade religiosa. Como é que esse país vai quebrar essa liberdade religiosa e vai promover um decreto dominical? Isso não é possível acontecer. Mas aí sabe o que aconteceu? Quando aconteceu aquele acidente nas Torres Gêmeas em Nova York, naquele 11 de setembro de 2001, eu estava nos Estados Unidos. E eu me lembro que naquela terça-feira, quando eu voltei de deixar minhas filhas na escola, que eu liguei a televisão, eu vi ao vivo aquele segundo avião entrar naqueles prédios, e eu falei assim: meu pai do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo hoje? Quando foi no domingo seguinte, todos os domingos de manhã eu saía para jogar uma bolinha com o pessoal da igreja, e eu comecei a andar por dentro de Dallas, a cidade estava deserta. Aquela cidade nunca ficou deserta no domingo. Naquele domingo do 11 de setembro, foi na terça, no domingo, a cidade estava deserta. As igrejas estavam abarrotadas de gente. Os estacionamentos das igrejas não cabia carros. A cidade inteira foram para os templos. E eu fiquei assustado de ver como a cidade estava deserta. E toda vez que eu ia jogar o futebol, uma meia hora de carro, eu ligava o rádio na primeira igreja batista de Dallas, para ouvir o pregador. E eu ficava ouvindo. E naquele domingo ele dizia assim: a América está apostatando. A América aboliu a oração das escolas. A América aprovou o aborto. E ele foi dizendo uma lista de coisas que o país está permitindo, se afastando de Deus. E ele dizia assim: Deus está mandando os juízos dele contra a América, porque a América está apostatando. E quando eu vi aquele homem falando assim, eu falei assim: o americano, ele não aguenta aperto. Se a coisa apertar aqui, eles vão dizer que Deus está irado contra eles. Por que Deus está irado contra eles? E se de repente eles olharem e disserem: Deus está irado com a gente por causa desses guardadores do sábado? Aí vocês vão ver o decreto dominical ser assim, ó. Assim, rápido, sem percepção. Se houver um tsunami em alguma área dos Estados Unidos, se houver um furacão que destruir a Flórida, se esse terremoto da Califórnia, que eles chamam do grande terremoto, acontecer, que se ele acontecer de madrugada vai morrer 1 milhão de americanos numa noite, meus queridos, esse decreto dominical ele pode sair em uma semana. Se realmente esse grupo que Satanás está organizando, guarda todo mundo domingo, e estão adorando a Deus, começar a ter essa percepção, de que os guardadores do sábado são causador do sofrimento que está acontecendo, eu lhes afirmo, o cenário está preparado para o momento final, e a perseguição, ela virá. Se vocês observarem aqui o nosso gráfico, vocês podem ver que a perseguição, ela vai começar já aqui, ó. Nós estamos aqui hoje. Vai haver um tempo de angústia antecipado para o povo de Deus. Quando esse decreto dominical começar a correr, vai ser tempo de abandonar as igrejas. Vai ser tempo, cada um por si agora e Deus por todos. Vai ser você e a tua fé. E eu oro a Deus para que você esteja alimentado e forte o suficiente para que você seja vencedor. A história da perseguição vai culminar com um decreto de morte. Se vocês observarem aqui, ó, perto do livramento há um decreto de morte. Durante esse período do fechamento da porta da graça, quando os 4 anjos soltam os ventos da impiedade de Deus, as 7 pragas são derramadas, e esse período aqui vai ser um período de muito sofrimento para o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os salvos, que são puros, que selaram, receberam o selo de Deus, eles não vão mais cometer pecado, e não vão mais morrer, vão ficar vivos até Jesus voltar, e o seu pão e a sua água será certa. Deus nos dá essa certeza, Deus nos dá essa convicção de que Ele está conosco, de que Ele não vai nos abandonar. Sabe, meus queridos, como igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos alicerçar a nossa fé na rocha que é Cristo Jesus. Nesse período do alto clamor, antes do fechamento da porta da graça, Deus vai suscitar uma igreja remanescente, pura, vitoriosa. Pessoas estarão dispostas até a dar a sua própria vida pela causa, se preciso for. E diz assim o Conflito dos Séculos, página 486, mas os cristãos das gerações passadas
que observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existe verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso definitivamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e aceita a sua integridade. Queridos, aquelas pessoas que estão na ignorância, Deus vai salvar elas. Mas você tem conhecimento demais. E talvez esse é o nosso problema. Nós temos tido um grande conhecimento e não temos vivido à altura do conhecimento que nós temos. Nós temos dado um mau testemunho. A nossa igreja falta o amor fraternal entre os irmãos. Falta o cuidado, o amor pelo pecador, pelo necessitado, pelo menos favorecido. Nós precisamos nos tornar na igreja do amor. Nós precisamos nos tornar numa igreja comunitária, numa igreja que se preocupa com a comunidade, numa igreja que oferece programas de recuperação de família, recuperações de drogados, recuperações de fumantes, uma igreja que abre as portas para servir ao povo da comunidade, uma igreja que a comunidade sente o amor de Deus através dos membros dessa igreja. Eu me lembro que uma vez eu estava dando um estudo bíblico pela internet para uma moça da Igreja Universal do Reino de Deus, e ela começou a estudar, e a gente trocava e-mails, e ela estudava, e ela falou: pastor, eu estou maravilhado com a doutrina da Igreja Adventista. Eu nunca imaginei que coisa linda, essa doutrina bíblica da Igreja Adventista. E ela estava impressionada. E aí, finalmente, depois de vários meses estudando, ela falou assim: eu quero ir numa Igreja Adventista. Eu não convidei não, viu? Eu não convidei. A gente tem esse negócio de querer logo que as pessoas entrem para dentro do tanque batismal e termina batizando um monte de gente, amando a igreja e a doutrina, mas não a Jesus Cristo. Isso é um grande problema hoje. Nós estamos com a igreja cheia de membros que amam um monte de coisa, doutrina, tudo, mas não ama Jesus Cristo. E o amor é que faz a diferença. Bem, ele disse: irmã, a senhora quer ir mesmo na igreja? Ela falou: eu vou. Sábado eu vou na igreja adventista pela primeira vez. E ela foi. E eu não disse nada. Nem mandei uns endereços para ela, onde ela queria frequentar, onde ela queria ir, onde era mais perto da casa dela. Ela foi na igreja adventista. E ela começou a ir no sábado na Adventista e no domingo na Universal. Sábado, ela ficou 6 meses assim. 6 meses indo nas duas. Depois de uns 3 meses, um dia ela escreveu para mim. Ela falou assim: pastor, eu quero te falar uma coisa, mas eu estou com vergonha. Eu falei: não, fala aí. Ela falou: pastor, o que há de errado com os adventistas? Sabe de uma coisa, pastor? A conclusão que eu cheguei frequentando as duas igrejas é a seguinte: a Igreja Universal, ela vive a mentira como se fosse verdade, e a Igreja Adventista vive a verdade como se ela fosse mentira, porque ninguém vibra, todo mundo senta lá, não existe. Não vejo as pessoas fazendo trabalho missionário, não há culto na casa dos irmãos, todo mundo frio, gente entra lá, sai, ninguém está nem aí, ninguém sabe quem é quem. Levou quase um mês eu indo lá para alguém me perguntar meu nome. Meus queridos, Laodiceia não vai passar pelos portais da Nova Jerusalém, não, mas os remanescentes vão. Você, em algum ponto da tua trajetória da vida cristã, você vai ter que tomar uma decisão, e nessa decisão você vai ter que definir se você é laodiceano ou se você é remanescente. Você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir de que lado você está. Você vai ter que decidir. Você não pode continuar sendo esse cristão superficial. Você não pode. Você não pode ficar sendo esse cristão relaxado de sábado, domingo e quarta-feira, ou só sabatista. Eu não sei como é que você é. Eu não estou aqui para julgar o teu cristianismo, mas eu estou aqui para dizer a você que o poder das trevas exteriores, esse inimigo invisível, ele está preparando um grande ataque e uma grande ofensiva àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A batalha do Armagedon, ela exige um preparo. Ela vai ser a última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos. Nessa batalha,
Não existe neutros. Ou você vai estar nela pelejando por Deus, ou você vai estar nela pelejando por Satanás. Para participar dessa batalha, para levantar o estandarte da bandeira do príncipe Emanuel em defesa da verdade, você precisa se preparar. Você precisa se alinhar com jejum, oração, estudo da palavra. E você precisa vigiar e orar, porque os ataques do inimigo serão fortes. E a perseguição vai ser para matar. E você tem que estar pronto para se levantar em nome do Senhor. A profecia de Mateus 24, versículo 9 e 10, é a realidade do conflito final dessa igreja. Muitos morrerão, muitos darão a sua vida por essa igreja. Muitos darão o seu sangue para que outras pessoas, pela tua morte, sejam tocadas e possam estar no reino de Deus. E eu queria terminar a mensagem dessa noite com um texto que diz assim, segundo Testemunhos Seletos, página 166, diz assim: não é tempo agora do povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgios em lugares solitários, desolados, em lugares desolados e solitários. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu às vezes fico pensando assim: será que eu vou conseguir sobreviver no mato? Será que eu vou conseguir sobreviver fugindo para lugares solitários? Será que eu realmente estou me preparando para esse tempo? A serva do Senhor diz assim: não é tempo agora do povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando coisas neste mundo. Seu projeto de vida é a casa própria. Seu projeto de vida é um carro novo. Seu projeto de vida é uma conta bancária cheia de dinheiro. Seu projeto de vida é um doutorado. Agora não é tempo do povo de Deus estar fixando suas afeições nas coisas terrenais. Agora é tempo da gente pensar nas coisas celestiais. Agora é tempo da gente estar fazendo a nossa profissão de fé e a nossa entrega completa a Deus. Agora é o tempo de você tomar uma decisão. Se Deus é Deus, se entregue e siga. Se o teu coração está pedindo para você ir para os baais deste mundo, vai para este mundo. Aproveita essa vida, que você só vai ter ela. Mas não fica aqui dentro da igreja aleijado. Não fica aqui dentro da igreja como manco. Não fica aqui dentro da igreja dando mau testemunho. Não vem aqui de manhã e à noite vai ir para a balada. Não, meu jovem, não faz isso. Se Deus é Deus, se entregue a Deus. Agora é a hora de fazer o preparo. Agora é a hora da nossa profissão de fé. Agora é a hora de se preparar, porque não vai tardar e Jesus muito em breve vai voltar. Está você preparado para esse tempo? Está você preparado para a perseguição? Satanás está armando o território dele lá do outro lado. Todas essas religiões estão exaltando o sinal da besta, que é o domingo. Mas e nós? Estamos exaltando o dia do Senhor? Estamos comungando com o Senhor no seu dia? Vocês sabem que eu acho que quem quer fazer trabalho missionário no sábado, é bom fazer, mas é bom você fazer trabalho missionário no tempo da tua semana. Não usa o tempo de Deus para fazer trabalho missionário, não. Usa o tempo de Deus para você ir num parque com a família, para você meditar no sermão que você ouviu aqui na manhã. Tira o tempo para fortalecer os elos de comunhão com Deus. Faz do sábado um dia de experiência. Nas minhas igrejas, nenhuma delas tem comissão dia de sábado. Sábado é o dia do Senhor. Sábado é o dia da gente sair para os campos. Acabou o sábado na igreja, a gente às vezes reúne um grupo de irmãos, vai para um parque e vamos lá estudar a natureza, falar sobre as coisas de Deus. Não deixa o teu filho jogar bola dia de sábado. Não bota
vídeo bíblico para o teu filho assistir na televisão dia de sábado, porque ele não sabe a diferença da televisão ligada na semana e no sábado. Ele não sabe. Se você bota um filme bíblico para o teu filho assistir no sábado, você está ensinando ele a ligar a televisão no sábado. Sábado não é dia de televisão ser ligada. Sábado é diferente. Sábado não é dia de fogão estar ligado. Sábado é dia de uma alimentação light, frutas, verduras, coisas simples que você não precisa fazer muito. Sábado não é dia de lavar prato. Sábado é o dia de comunhão. Sábado é um dia da família ter um encontro com Deus. Sábado é um tempo de Deus que você empresta para comungar com Ele. E eu olho e fico pensando como nós estamos longe do sábado. Nós estamos usando o sábado para nos entretener. Nós estamos usando o sábado para satisfazer o nosso ego religioso. Queremos músicas, boas coisas. E eu não vou falar daqueles que vão para a cama dormir e dormem o sábado todo, não é? Que tristeza. Tempo perdido. Tempo que você podia estar andando com Deus, sentir a presença dEle, sentir o amor dEle, mostrar para tuas crianças, para tua família a beleza do Criador, as maravilhas que Ele tem feito por você. Reúne com a família, com os amigos, e cada um conta o que Deus fez por você na semana. Nós precisamos fazer amizade com esse povo, nós precisamos amá-los, nós precisamos viver o Evangelho, não pregar. Essa igreja tem muita pregação falada e pouco Evangelho vivido. Nós temos que mostrar o amor de Cristo e Cristo a essa cidade. E quando as pessoas verem Cristo e o amor dele na vida do adventismo, as pessoas vão querer seguir o Cristo do adventismo. Que Deus abençoe você essa semana. Que o Espírito de Deus toque teu coração para você fazer uma reforma, uma mudança. Você comece a mudar a sua vida. Que você diga assim: Senhor, eu não posso mais continuar adventista desse jeito. Eu preciso me entregar. Se eu não posso entregar tudo, eu vou entregar um pouquinho de cada vez. Mas eu preciso me entregar. Eu não posso mais continuar perdido dentro da igreja. Essa noite o Espírito de Deus, a hora está avançada já, mas o Espírito de Deus disse que eu devo fazer um apelo aqui, antes de ir embora. E o meu apelo hoje é para aqueles que estão dentro da igreja, que se sentem perdidos dentro da igreja. Esse é um apelo muito forte, porque eu vou pedir para você vir aqui na frente para eu orar por você. E para você vir aqui, você vai ter que dizer que se sente perdido publicamente. Mas não se preocupa com o povo. Esse é o nosso problema. A gente sempre quer mostrar para os outros que a gente está bem. Eu sempre quis mostrar para as pessoas que era um bom pastor. Agora pessoas me criticando, porque às vezes eu partilho minha experiência. Outro dia alguém me procurou e falou: você como pastor não devia falar suas histórias aí de pecado. Eu falei: mas por quê? Por que não? Eu sou pecador igual todo mundo aqui no auditório. Por que eu não posso contar das minhas lutas, dos meus sofrimentos com Deus, das minhas fraquezas? Por que não? Por que a gente quer esconder a sujeira? Por quê? Por que a gente quer esconder nossas debilidades? Nós queremos fazer como aquela serpente fez lá, dizendo para Eva que se ela comesse, ela ia ficar igual a Deus. Você não precisa ficar preocupado com o que as pessoas pensam de você, a menos que você não saiba o que Cristo pensa de você. A menos que você não saiba disso. Mas essa noite eu quero que venha aqui na frente, se ajoelhe, e vou fazer uma oração especial para aquelas pessoas adventistas do sétimo dia que se sentem perdidas dentro da igreja e tomaram consciência essa semana e querem fazer uma mudança. Se você se sente assim, o Espírito Santo está chamando você para vir aqui na frente e se ajoelhar agora. Eu vou orar por você. Haveria alguém aqui essa noite que se sente perdido dentro da igreja. Louvado seja Deus, porque o Espírito está trabalhando. Eu queria que você viesse aqui na frente e se ajoelhasse aqui na frente. Ore. Se ajoelhe aqui na frente e ore. Abra seu coração a Deus. Se ajoelhe e converse com Deus. Enquanto eu estou apelando, por favor, se ajoelhe e abra o seu coração a Deus e diga: Senhor, eu venho há tantos anos no adventismo, eu pensei que eu era fiel, eu pensei que estava preparado, há tantos anos eu olho para mim e penso que sou um bom adventista, mas essa semana eu descobri que eu tenho um longo caminho a percorrer, eu descobri que eu preciso caminhar,
Eu descobri que eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Senhor, eu quero essa noite segurar na tua mão e pedir que teu Espírito me dirija, que teu Espírito me transforme, que eu não me conforme mais com essa vida que eu tenho, mas que eu busque esse poder que vai transformar a minha vida. E louvo a Deus porque você veio aqui na frente agora. Abre o teu coração ao Pai agora. Diz a Ele o que você quer mudar na tua vida. Diz a Ele. Ele vai te dar força, Ele vai te comunicar poder. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus de amor. Ele perdoa pecados. E quando Ele perdoa o pecado, Ele olha para você como se você nunca tivesse pecado. Não é maravilhoso esse Deus? Ele te ama, Ele quer te elevar, Ele quer te fazer grande para a glória dEle. E essa noite você precisa se deixar que o Espírito do Senhor entre na tua vida e te transforme. Se enquanto eu estiver orando, houver alguém que ainda quiser vir à frente, por favor, não perca essa bênção. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, essa noite, Senhor, nós caminhamos para esse santuário, porque nós queríamos sentir a tua presença em nosso coração. E eu agora, Senhor, estou caminhando no meio desses teus filhinhos que estão aqui ajoelhados, com a minha mão estendida. Usa essa mão estendida para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre eles. Senhor, essas pessoas que estão aqui, elas estão dentro da igreja, mas elas estão se sentindo perdidas, Pai. Elas estão se sentindo fracas. E a tua palavra diz que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Elas precisam desse poder na vida delas agora, Pai. Elas precisam que o teu Espírito possa entrar e trazer paz a esses corações. Há coisas na vida dessas pessoas, Senhor, que precisam ser mudadas, mas elas não podem mudar por elas mesmas. Elas precisam desse poder para transformar elas. Envia esse poder, Pai. Olha para essa igreja do JVV. Esses irmãos construíram um templo lindo aqui, mas se eles não conseguirem entrar no templo da comunidade, esse templo não vai adiantar de nada. Ajuda eles a cumprir essa missão de se tornar uma igreja comunitária, uma igreja que está aqui para servir e amar essa comunidade do JVV. É que as pessoas que vivem nessa região, eles possam ver nessa igreja um reflexo da luz da glória do Pai, e que o Espírito do Senhor seja derramado. Senhor, como ministro do Evangelho, eu entrego nas tuas mãos, por meio de Jesus Cristo, esses irmãos que vieram aqui à frente. Que teu Espírito acompanhe eles hoje, que eles voltem para casa sentindo-se transformados, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.